Olá, eu sou Isaura Amorim e este é o Azen, um produto revolucionário que tem como objetivo inserir a espiritualidade dos negócios. Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo para responder uma pergunta muito importante. Qual a diferença entre mente e cérebro? É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Mas antes, quero agradecer a todos vocês pelos comentários, pelas visualizações, as milhares de visualizações na última semana nos nossos vídeos. Está sendo muito bacana estar aqui falando para vocês desses assuntos muito relevantes. Neste momento estamos agora pensando na quarentena, pensando nas decisões do nosso governo para o combate do coronavírus. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa importante. O melhor combate do coronavírus é você doutrinar a sua mente, pois você é o que você acredita, você é o que você aceita ser, você é projeção da sua mente. Portanto, coronavírus ou qualquer outra doença, ela não existe, ela não vai afetar você se você estiver blindado. E qual é a forma de blindagem? É você assistir a nossa maratona 5S, que acontecerá semana que vem, 23, 24, 25 e 26. E depois se inscrever lá no programa de treinamento Guia do Sucesso, porque eu tenho certeza absoluta, eu tenho convicção que o programa de treinamento Guia do Sucesso vai blindar você, vai corrigir a sua mente, vai fazer você pensar de forma diferente. E a partir de então, esse tipo de coisa já não mais vai colocar medo na sua cabeça. O que está acontecendo é uma hipnose coletiva, esse medo excessivo. As pessoas ficam apavoradas. Também não é para menos. Todos os canais de televisão só falam agora de coronavírus, não tem outra coisa para falar. Veja você. E aí você fica aí acuado, não trabalha mais, não faz as coisas porque você tem medo. Inclusive, se você estiver de quarentena, uma das coisas importantes é você então participar da nossa maratona e do nosso treinamento. Pega esses 40 dias da quarentena para fazer uma reciclagem na sua mente, fazer a diferença, para que você comece a ter uma vida mais feliz, uma vida mais confortável, baseado na verdade. Tudo que eu estou dizendo aqui, não estou querendo dizer que você não tem que se preocupar com a sua saúde. Você tem que cuidar da sua saúde, mas para cuidar da saúde tem que cuidar da forma correta, e não da forma errônea por meio do medo, por meio do desespero. Não é assim que você vai resolver os seus problemas, ok? Então, para você ter uma vida feliz, você precisa, em primeiro lugar, saber quem você é e para onde você está indo. E a melhor forma de fazer isso é cuidando da sua mente. E é por isso que eu vou responder a pergunta do nosso aluno: qual a diferença entre mente e cérebro? Pensando em mente e cérebro, vamos falar primeiro algumas questões relacionadas à mente, já que você, eu e todos nós somos projeções mentais. Em algum momento, que é o que está acontecendo aqui agora, mas em algum momento você já se pegou assim. Você já culpou a má sorte, a falta de oportunidade? Já culpou o seu país, o governo, a vida, o mundo, o diabo, o invejoso, seus pais, por exemplo? A maioria das pessoas fazem isso. Por exemplo, agora o pessoal fala assim: olha, o coronavírus só está se alastrando porque o governo não tem estrutura. Pois é muito mais fácil você colocar a culpa em alguém, ou de assumir a sua própria responsabilidade com relação à sua saúde, da sua vida e dos seus familiares. Vamos mais um pouco aqui. Você com certeza tem algum amigo que ficou rico, certo ou não? Você já parou para pensar por que o seu amigo ficou rico? A mesma coisa, você tem amigo saudável? Você já parou para pensar por que o seu amigo é saudável? E por que outras pessoas são doentias? Vamos começar aqui o nosso estudo pensando nesta reflexão. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque você é projeção da sua mente. Aquilo que você pensa é quem você é. Aquilo que você aceita é que vai acontecer com você. Pois a aceitação é maior que a tua fé. Tem um monte de gente que tem muita fé, mas quando a coisa aperta, ela começa a acreditar na coisa contrária. A fé desaparece. Sabe por quê? Porque não aceita que você e Deus é a mesma pessoa e que existe um Deus vivo cuidando de você. Enquanto você não aceitar isso, você terá dificuldade na sua vida. E a melhor forma de você fazer isso é aproveitar esse momento aqui para estudar, para reciclar. E a maratona 5S, como eu te falei,
é uma boa sugestão lá no dia 23, 24, 25 e 26. Vai ter um conteúdo de muita qualidade para te ajudar. E logo em seguida, você vai poder se inscrever no Guia do Sucesso, beleza? Que é um programa de treinamento fantástico, com 25 horas de aulas, para mostrar para você a saúde espiritual, a saúde física. Coronavírus é físico, certo? Não, como fazer para se blindar? Na saúde física você vai entender isso. Saúde familiar, como fazer para ter uma saúde perfeita na família, para ter boas relações familiares. Saúde social é o quarto, como ter bons amigos, bons trabalhos, boas recomendações. E por último, a saúde financeira, porque todos nós queremos ter uma vida financeira boa. Não é assim com você também? Tenho certeza que você também quer tudo isso. O Guia de Sucesso vai promover tudo isso na tua vida. Vai fazer você chegar aonde você verdadeiramente quer chegar. Pois bem, quando eu falo que você é projeção mental, veja o que diz Ralph Waldo Emerson, o grande filósofo aí. O homem é aquilo que pensa todo dia. Isto é frase de Ralph W. Emerson. Ele diz que você é o que você pensa todo dia. Aquilo que você pensa, quer você queira, quer não. Pensou, vai acontecer. E se você verbalizar, vai multiplicar por 1 milhão. Porque a palavra tem força criadora. Tanto é verdade que para quem acredita em Deus, por exemplo, como é que Deus criou o mundo? Por meio da palavra, por meio do verbo. Lá diz, o verbo era a palavra era verbo, o verbo era vibração e o verbo criava as coisas. Simples assim. Então, portanto, cuidado com o que você pensa e mais cuidado ainda com o que você fala, porque a palavra tem poder. Veja aí o que diz o doutor em filosofia, o Waldo Emerson. Outro cara que falou dessa questão do pensamento, da projeção mental, que você é o que você pensa, foi James Allen. Ele diz o seguinte: tudo quanto o homem consegue e tudo que deixa de conseguir é resultado dos seus pensamentos. Palavra de James Allen. Tudo que acontece na sua vida, seja boa ou ruim, é projeção mental, tem a ver com seus pensamentos. Então veja, não é o Isauro que está dizendo isso, são grandes pensadores do mundo todo que falam a mesma coisa. E você? O que você pensa? Como é que você está pensando? O que você está fazendo agora, nesse momento, para se proteger da ilusória pandemia? Uma coisa eu digo a você: se você ir como Maria vai com as outras, você vai se contaminar com certeza absoluta, ou alguém da tua família, porque de tanto você pensar no bendito, ele vai chegar perto de você, porque aquilo que você pensa, você atrai, vai chegar para você, mais dia, menos dia. E se você começar a verbalizar, de que maneira? Viralizando a informação no seu WhatsApp, para os seus amigos, vai chegar perto de você. Então, um conselho para você: quer compartilhar com seus amigos? Compartilhe boas ideias, compartilhe coisas que vão, de fato, ajudar a vida do teu amigo. Como, por exemplo, este vídeo aqui que eu estou fazendo para você. Se quer compartilhar uma coisa, compartilha conteúdo de qualidade. Não fica por aí compartilhando porcaria, porque além de ser ruim para você, é ruim para as pessoas que estão à sua volta. Pense nisso. As tuas ações, as coisas que você faz, têm muito poder e vai influenciar muitas pessoas, principalmente seus amigos. Portanto, tome cuidado com as suas ações. As suas ações são fundamentais para que você possa, inclusive, fugir de toda essa onda que está acontecendo nesse momento no nosso país e no mundo. Então vamos propagar o amor, vamos propagar a verdade, vamos propagar aquilo que é bom para as pessoas e não colocar medo mais ainda nas pessoas, porque aquilo que verbalizamos acontece com certeza absoluta. E por que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque na verdade, semelhante atrai semelhante. Quando você pensa desta forma, você vai trazer mais pessoas para perto de você com o mesmo tipo de pensamento. E são os pensamentos que movem o mundo. Então, se você tem pensamento de medo, de pavor, de terror com relação a tudo isso que está acontecendo, você vai atrair pessoas exatamente iguais a você. Portanto, é fundamental que nós tenhamos um discernimento
que nós tenhamos o verdadeiro conhecimento da verdade e saber que nada vai nos acontecer se estivermos fazendo a coisa certa. Aí, Isauro, mas o que é a coisa certa a fazer? Primeiro, se cuidar, não sair por aí fazendo bobagem. Segundo, ter uma mente boa, uma mente que vale a pena, uma mente que tem lá dentro a verdade, que é você ser perfeito, saudável, feliz e inatingível. Veja, olha o que eu estou dizendo, inatingível. Nenhum vírus, sei lá o que for, vai atingir uma pessoa que está com a mente 100% correta, que faz coisas corretas, que anda neste mundo como um filho de Deus perfeito. Agora, quando, por exemplo, você briga com teu amigo, briga com teu pai, briga com tua mãe, briga com teus irmãos, cria desarmonia como um todo, aí é um prato cheio para uma situação como essa do coronavírus. Porque você está preparado para que o vírus entre dentro de você. Só para você ter uma ideia, existe uma pesquisa que diz que o coronavírus, se colocar ele a 25 graus, ele morre. Portanto, o Brasil é um país quente. Logo, ele não teria condição de sobreviver aqui num país que chega a 40 graus. Então ele teria que morrer. E por que não morre? Porque as pessoas estão falando, vem vírus, vem para perto de mim. Tem gente que quase soltou fogos aí quando o vírus chegou no Brasil, porque achava estranho estar acontecendo em todo mundo e ainda não tem nenhum caso no Brasil. Gente, vamos parar de neurose, vamos parar de loucura, vamos colocar a mente para funcionar de forma correta. Simples assim. Se fizermos desta forma, as coisas vão acontecer de forma boa. Portanto, toma cuidado com o que você pensa e com as pessoas que vão chegar perto de você, porque elas vão ser atraídas pela semelhança de pensamento tua, da tua projeção mental. O Ford chamou isso de corpúsculos espirituais. Olha bem, Ford chamou isso de corpúsculos espirituais. Segundo Ford, aquilo que você pensa, existem pessoas que pensam iguais a você. E quando você mentaliza, essas pessoas vêm para perto de você. Isso vale para a pessoa, vale para a vida, vale para qualquer coisa que você queira, vale para a saúde, vale para a prosperidade, para o que você quiser. Portanto, tome cuidado que semelhante atrai semelhante. Olha o que diz Shakespeare. Shakespeare diz o seguinte: o bem e o mal não existem, o pensamento é que os cria. Isto é palavra de Shakespeare. Os teus pensamentos é que criam as coisas para você. Os teus pensamentos é que cria as coisas para você. Portanto, corrija os seus pensamentos, corrija a sua forma de pensar, corrija as suas verdades que não são verdades absolutas. E a partir deste momento, você terá uma vida mais feliz, uma vida tranquila e uma vida sem pânico, sem medo. As doenças manifestam na cabeça de pessoas que ficam pensando na doença, que ficam com medo da doença. E sabe o que é medo? Medo é a sombra alongada da ignorância. Daquilo que eu não tenho conhecimento verdadeiro, eu tenho medo. Mas diga assim, mas Isauro, eu sou muito inteligente, eu sei o que eu estou dizendo. Sabe nada. Se soubesse, não estava doente. Tem muita gente, muitos cientistas pesquisando a doença. E quando você pesquisa a doença, ela se manifesta. Nada contra a ciência. Einstein diz o seguinte, que a ciência sem espiritualidade é manca. Então, antes de você pensar na ciência, pense na espiritualidade. Está aí provado. Vou repetir, a Associação de Cardiologia do Brasil fez um experimento com mais de 100 experimentos e diz o seguinte, que quando as pessoas são mais gratas, por exemplo, elas não têm pressão alta. Controla a pressão pela gratidão. Veja onde nós chegamos. Só que isso é a verdade absoluta. Até que enfim, a medicina caiu a ficha, né? Hoje não tem mais ficha. Fez um download de informação verdadeira. E por que isso ainda não foi propagado? Eles estão sendo obrigados, na verdade, a propagar. Porque tem muito interesse por trás disso. Imagine você, se todo mundo se conscientizar da verdade, não vende mais remédio, o que faz então com as fábricas de remédio? Pois está cheio de hipocondríaco aí, toma remédio para tudo. O cara tem uma dor no dedo e toma remédio. E por que toma? Porque não tem conhecimento da verdade. Porque se tivesse, não tomaria. Se aceitasse que ele e Deus são unos, e que são perfeitos, e que nada atinge quem tem Deus no coração, não tinha que ter nenhum tipo de problema, e muito menos tomar remédio.
Veja o que diz aí os pensadores. Agora, como funciona a tua mente? De que forma que ela funciona? Vamos entender um pouco mais aqui da mente. Por exemplo, nossa mente ela é dividida em mente consciente e mente subconsciente. É assim que é dividida a mente do ser humano. A mente consciente é a mente que é racional, é a mente objetiva, a mente que pensa, que analisa, que raciocina, que deduz, que tira conclusões, que seleciona, que censura, que dá ordem, que determina, que imagina, que serve. Veja bem, que tem o sexto sentido e que está sempre vigilante. Esta é a mente consciente, que é quem manda, na verdade, né? Mente consciente. Porém, manda, mas fala, mas não tem o poder absoluto. Mas esta é a mente consciente. É a mente que dá ordem. E aí você tem a mente subconsciente. A mente subconsciente ela é subjetiva, ela é passiva, ela não dá ordem. Ela só aceita. O principal papel dela é cumprir as ordens do consciente. Principalmente quando se trata de armazenamento. Porque o subconsciente é como se fosse a memória. É lá que armazena tudo. Então o consciente dá das ordens e o subconsciente que vai lá e armazena. Mais tarde, aquilo que você armazenou é conhecido através da voz. Simples assim. Por isso que é fundamental que você se preocupe com aquilo que você anda pensando e falando. Porque aquilo que você pensa e fala vai gravar no subconsciente. E mais tarde, quando surgir a oportunidade, isto vai se manifestar de alguma maneira. Se for coisas boas, vai manifestar coisas boas. Se for coisas ruins, vai manifestar coisas ruins. Porém, precisamos entender o seguinte, que o poder, o verdadeiro poder, na verdade, está no subconsciente. Porque nós somos o que está armazenado dentro do nosso subconsciente. É assim com você, é assim comigo, é assim com todas as pessoas. Aquilo que está armazenado no subconsciente vai se manifestar no momento oportuno, assim que surgir a oportunidade. Então é importantíssimo que você tenha esse tipo de compreensão, que você consiga assimilar com clareza todas estas informações que eu estou passando para você agora. Se você fizer desta forma, certeza absoluta que você atingirá o seu objetivo. Portanto, você tem que saber que existe uma mente consciente e uma mente subconsciente, que uma dá ordem, que uma que pensa, que é uma que raciocina, e a outra que guarda tudo isso para você. É quem faz o armazenamento. Se pensar dessa forma, fica tudo mais fácil e fica mais tranquilo a gente atingir tudo que a gente quer. Veja o que diz William James com esse tipo de informação que eu acabei de dizer para você. Ele diz o seguinte: o poder que move o mundo está no subconsciente. Isso quem diz é o William James, que é também um filósofo americano. Olha só, o poder que move o mundo está no subconsciente. Veja, pessoal, está cheio de estudiosos, cientistas, falando a mesma coisa que a gente fala aqui na espiritualidade. Até quando a gente vai fechar os olhos para a verdade e vai continuar acreditando nas mentiras? Aí você fala assim, mas Isauro, o coronavírus não é mentira, está aí matando algumas pessoas. É verdade, o vírus está aí. Mas ele só alastra porque a sua mente é iludida. Porque a sua mente acredita que ele vai alastrar. Digo mais, a sua mente aceita que ele vai alastrar. Porque a partir do momento que você não aceitar essa informação, sabe o que vai acontecer? Nada. Nada. Só coisas boas acontecerão na cabeça de quem pensa de forma correta. O problema é que a maioria de nós não pensamos de forma correta. Quantas vezes na sua vida você já não pisou na bola por não pensar de forma correta? Dezenas de vezes. É só você parar para pensar. Quando você discute com uma pessoa, o que acontece com você? Te dá dor no estômago, te dá dor de cabeça, dá um monte de problema. Não é assim que funciona? E por que isso acontece? Porque isso está em desacordo com a sua imagem verdadeira. Está em desacordo com a verdade. Veja que você estava saudável. Você teve uma discussão com um amigo, você começa a ficar sentindo dor.
Porque as doenças, elas são psicossomáticas. Elas vêm da nossa maneira errônea de encarar a vida ou de tocar a nossa vida. Por isso que o William James diz que o subconsciente é que move o mundo. Porque, na verdade, tudo que acontece no mundo acontece porque está gravado no subconsciente de alguém. E por isso vai manifestar daqui a pouco. Olha que coisa maravilhosa. Pois bem, tudo isso que eu falei para você é para a gente entender um pouco mais da mente. Mas a pergunta que foi me feita foi: qual a diferença entre cérebro e mente? Porque tem pessoas que pensam que cérebro e mente é a mesma coisa. E cérebro nem é mente, nem é subconsciente e muito menos consciente. Cérebro é uma ferramenta. Se a gente for comparar ou fazer uma avaliação ou uma alusão do que é um cérebro, nós podemos dizer que o cérebro é hardware, comparando ele com um computador. E o subconsciente é memória. E a mente é o software. Se a gente fizer uma alusão entre você e um computador, então vamos pensar assim, para ficar fácil. O cérebro é o hardware, é a máquina. Tudo bem? O subconsciente é a memória, onde guarda tudo que é colocado, que é pensado e falado. E a mente é o software, é o programa que faz tudo isso acontecer, que manda fazer, que dá a hora fazer. A mente é o aplicativo. Manja? Se a gente pensar dessa forma, fica fácil. Só para você ter uma ideia da importância de tudo isso que a gente está conversando, o Gray Walter, ele tentou quantificar um computador que fosse capaz ou compatível de armazenar e fazer tudo que a mente humana faz. Eu não sei se você sabe, mas o Gray Walton, ele é um neurologista e é robotista também. Estas são as especialidades dele. E ele tentou calcular. E aí, ele sabe o que ele chegou? Ele chegou na seguinte informação, que era impossível construir um computador com tamanha capacidade, porque ficaria muito caro. Segundo ele, ficaria no número 15, com 19 zeros na frente. Ou seja, alguns 4 trilhões de reais aí para construir. Então, não teria dinheiro no planeta para construir um computador de tamanha performance. Só para você entender o quanto é complexo a mente humana, o cérebro humano e o consciente humano. Tem um cara que chama John Eccles, que ele diz o seguinte, e ele também era neurologista, e ele era australiano. E esse cara, ele tem aí know-how para falar sobre essa questão, porque ele foi lá em 1963 prêmio Nobel nos estudos, né, dos impulsos ou dos neurotransmissores do cérebro, por exemplo. E baseado nesses estudos dele, ele chegou ao prêmio Nobel lá em 1963. E veja o que ele diz. Ele diz o seguinte, ó: eu posso explicar o corpo e o cérebro como massa física, mas há algo mais além. Talvez estará aí o limite que o homem precisa descobrir. Estas são palavras de John Eccles, que ganhou o prêmio Nobel para estudar essas questões da mente humana. Veja, essas pessoas falam as mesmas coisas. Elas dizem que você é o que pensa. Elas dizem que o teu cérebro, o teu subconsciente e a tua mente é que comanda a tua vida. Logo, precisamos abrir os olhos e a mente para essas informações, para que possamos de fato ter uma vida mais feliz e mais confortável, baseado na verdade absoluta. Só que veja, esses tipos de cientistas, eles nem são propagados normalmente. Por que não são? Porque para o senso comum, para o poder público, por exemplo, não vale a pena propagar as ideias dessas pessoas, porque aí vai de encontro o capitalismo, certo? E aí, quando você pensa em acabar o capitalismo, quando você pensa em um enriquecimento acelerado, sem pensar na humanidade, sem pensar nas futuras gerações, não é de interesse para essas pessoas. E sabe por quê? Porque essas pessoas não conhecem o verdadeiro sentido da ética, que é eu ter a empatia de me colocar no lugar do outro,
que é eu aceitar que eu e o outro somos um. Logo só vou fazer para o outro o que é bom. Portanto, meu amigo, qual é a vantagem que tem de colocar em todos os meios televisivos para colocar pânico nas pessoas sobre o coronavírus? Só tem uma razão: a indústria medicamentosa e o controle inflacionário de um país. Percebeu? Esse é o único objetivo. E veja, e só fazem isso porque a doença verdadeiramente não é letal. Porque se fosse, era guardado em 7 chaves, não colocava na prateleira como se fosse um produto de commodities. Pense nisso. Se você abrir a tua mente para isso, você vai, depois de ouvir o meu vídeo aqui, andar por aí tranquilamente, sabendo que nada vai te acontecer. Porque você tem a proteção divina. Quer proteger de qualquer vírus, não de coronavírus, mas de qualquer tipo de doença, tenha a proteção divina. Seja uma pessoa espiritualmente bem resolvida. Seja uma pessoa que confia na verdade, que aceita a verdade. Desta forma você vai chegar lá. Quer ter sucesso? Quer ter saúde boa? Coloca Deus como comandante da tua vida, que você chegará lá. Vamos entender isso um pouco melhor. A mente e o cérebro funcionam de comum acordo, né? Porém, o alcance da mente é muito maior. Eles funcionam juntos. A mente projeta, o cérebro armazena, porém, o que acontece? A mente tem muito mais poder. Ela sai do corpo, por exemplo, você fica aqui e ela viaja. Quantas vezes você está sentado na sua casa e pensando na Austrália, numa viagem para a Disney ou qualquer coisa do tipo? E você até se imagina lá. Você está lá, a sua mente está lá, mas o teu cérebro está aqui. Na verdade, inclusive, é a ferramenta que te dá a condição de pensar dessa forma. Por isso que trabalham junto, porém um tem mais alcance que o outro. Olha só, o alcance da mente é milhões de vezes maior do que o cérebro. Percebe? Porque é ela que comanda, ela que faz as coisas acontecerem. Portanto, aquilo que você pensa, aquilo que você aceita como verdade, passa a ser verdade na sua vida. Se você acreditar que se você sair na rua agora, você vai pegar o coronavírus, você vai pegar. Então, se você tem esse tipo de pensamento, é melhor você ficar em casa mesmo. Fique escondido, porque senão ele vai pegar você. Mas se você sair na rua como um filho de Deus perfeito, reconciliado com tudo que há na terra, nada vai criar problema para você. Aliás, tem uma oração que diz o seguinte: reconcilia-te com todas as coisas do universo. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do universo, tudo será teu amigo. Tudo, inclusive os vírus. Quando é que ele te ataca? É quando você não está reconciliado. Reconcilia-te. Seja uma pessoa bondosa, seja uma pessoa caridosa, seja uma pessoa que tem amor no coração, seja uma pessoa que tem compaixão das demais pessoas. E quando você é uma pessoa que tem compaixão pelas demais pessoas, sabe o que você faz? Você não fica propagando as ideias errôneas do coronavírus, por exemplo. Você ignora ele para que ele não propague. Porque a ideia primeiro é disseminada na mente, é propagada na mente. Depois, a mente vai atrair isso, porque você criou o ambiente mental para que ele se estabelecesse. Nós somos projeções da nossa mente. É importante ter esse tipo de pensamento. Olha só, a mente ela assimila os dados dos 5 sentidos, transforma-os em ondas cerebrais ou impulsos elétricos e armazena em sua memória. Então veja bem, a mente é que é, vamos dizer assim, o veículo que pega todas as informações por meio da ação do consciente, pega isso e transforma-as em elétricos, né? em partículas elétricas, em ondas cerebrais. O cérebro, que é o hardware, pega tudo isso e armazena lá dentro da memória chamada subconsciente. Quando isso acontece, vai manifestar. Aí o caos está instaurado, que é o que está acontecendo agora no mundo todo. Se tivesse todo mundo convicto da verdade, nada disso aconteceria. Aí as pessoas tomavam os devidos cuidados, as pessoas paravam de ir em lugar
que tinha risco. Por quê? Porque aí é orar e vigiar, né? Orar e vigiar é isso. Mas você precisa saber que se você estiver reconciliado, você vai em qualquer lugar e nada vai acontecer na tua vida. Pessoal, Madre Teresa de Calcutá pegava os leprosos com a mão, sem luva, sem nada. Por que você acha que nada aconteceria com ela? Porque ela não acreditava na doença. Ela acreditava que Deus, que estava com ela, era capaz de superar qualquer coisa e colocava nela uma proteção e que impedia ela de ficar doente, por exemplo. Essa era a crença dela. Agora, se ela pensava assim, por que você também não pensa? Jesus curava os leprosos, curava todo mundo de qualquer tipo de doença. Por quê? Porque ele dizia: Pai, agora nós vamos mostrar para ele a verdade. E mostrava: meu Pai que está em mim vai curar você, ele dizia, e você ficava curado. E por que curava? Curava para as pessoas que aceitavam. Porque mesmo as pessoas sabendo que Jesus fazia milagre, algumas pessoas não acreditavam, portanto não curavam. Só de acordo com a teoria corrente, existem 4 estágios da consciência, que são eles: estado beta, estado alfa, estado teta e estado delta. Estes 4 estágios da mente é que comanda, é que rege na sua vida. Portanto, é muito importante você saber como eles funcionam e como atuar com eles e como acioná-los para que você tenha uma vida mais feliz e mais tranquila. Vamos lá. Na frequência beta, é mais ou menos a frequência que eu estou falando com você agora, como você está lendo. Nesta frequência, a mente está trabalhando em alto nível. Ela está altamente ativa. A média, isso é chamado de ciclo, a média é que nesse momento você está em mais ou menos 21 ciclos, porque você está prestando muita atenção. É mais ou menos quando você manda gravar um vídeo lá no seu computador. O processador tem que trabalhar mais rápido. Assim é com você quando você está trabalhando, quando você está mentalizando, quando você está com a mente focada em alguma coisa. Em alguns momentos, essa mente pode dar muitos picos e chegar até 60 ciclos, que é quando você está em momento de agitação, de raiva, etc. E nesta hora, por exemplo, você perde a razão. Você faz coisas que não devia, você fala coisas que não devia, você magoa as pessoas que você mais ama. E na verdade você não queria fazer nada disso. Sabe o que você fez? Porque você levou o seu ciclo mental ao extremo. E por essa razão tudo isso aconteceu. Percebe? Então tem que tomar cuidado, inclusive na hora de falar com as pessoas, quando está no ciclo muito alto. Veja, é importante saber que quanto mais alto é a frequência do ciclo cerebral, menor é a capacidade de concentração que ele tem. Quanto mais cargas você manda para o subconsciente, mais trabalho a mente tem para processar isso e transformar em ondas e elétricas, né, cerebrais. E aí o cérebro vai trabalhar muito mais forte, porque ele é a ferramenta que faz isso, ele é a máquina que faz isso. E aí dificulta o processo e a partir daí você perde a razão. Você perde o estado natural da vida. É exatamente nesse ponto que mora o grande perigo. Por que tem pessoas que matam outras pessoas? Porque tem pessoas que agridem outras pessoas. Porque no momento da euforia, no momento da raiva, no momento da agitação, o cérebro falha. A mente não consegue mandar as ondas cerebrais. Não consegue mandar os elétrons. E aí a partir desse momento, falhou, você perde a razão e vai lá e agride a outra pessoa, mata a outra pessoa, algo do tipo. Sabe por quê? Porque não tem harmonia entre as ferramentas. Para que tudo funcione bem na nossa vida, precisa ter harmonia em 4 ferramentas: mente, consciente, subconsciente, né? Mente consciente, mente subconsciente, cérebro. Tudo isso precisa estar em harmonia, porque senão a coisa não funcionará bem na sua vida. Pense nisso, pessoal. Se você pensar dessa forma, tudo vai funcionar bem. Então aqui você consegue entender a diferença entre mente e cérebro. Mente é o agente, é o comandante, é quem projeta, é quem faz as coisas. Cérebro é a ferramenta, vamos dizer assim, é o meio
é a máquina para armazenar todas as informações transformadas em ondas e elétrons pela mente. Então são coisas totalmente distintas. Uma não tem nada a ver com a outra, porém as duas trabalham juntas para que o resultado chegue, que é o armazenamento de informações. Agora você fala assim, mas Isauro, então qual que é o estado bom? É beta, é alfa, é teta ou qualquer outro? É delta? Não, o bom é o estado alfa. E como é que eu falo? E por que ele é bom? Porque quando você está em estado alfa, o seu ciclo cerebral é de 7 a 14 ciclos no máximo. Está sempre muito baixo. E o estado alfa é que estabelece a harmonia, é que estabelece a saúde, é que faz você ficar em condição natural, é que faz você pensar antes de fazer. Quando você está em estado alfa, você vai sempre pensar melhor antes de fazer qualquer coisa. Você vai raciocinar melhor, porque você está num momento de tranquilidade, no momento natural da sua vida. A sua frequência cerebral é baixa, o seu ciclo cerebral é baixo. E é por essa razão que a gente recomenda meditar ou orar antes de ler, e principalmente quando for livro religioso, ou qualquer coisa que você vai fazer. Primeiro medite, ore, para que você consiga entrar em estado alfa, em estado natural do ser humano, aquele que é possível raciocinar, que é possível pensar, que é possível tomar boas decisões. Só no estado alfa isso é possível. Qualquer outro estágio é bem difícil de acontecer. Veja, para entrar no estado alfa, basta colocar-se em posição confortável. Se preferir, pode colocar uma música de meditação de fundo, e aí é só entrar em forma de meditação que você atinge o objetivo de entrar em modo alfa. Simples assim. E quando você está nessa condição, você tem uma vida mais equilibrada, uma vida feliz, próspera, sem nenhum tipo de temor. Nada é capaz de abalar você. Agora, como é que eu faço, Isauro, para entrar no estado teta? O estado teta é o último nível a ser atingido ainda em estado consciente, onde o ritmo cerebral está entre 4 e 7 ciclos por segundo. Percebe? Está entre o delta e entre o alfa, está no meio. Só que se você for capaz de chegar nesse momento, você tem uma mente mais privilegiada ainda. É o momento que você consegue criar muita coisa, inclusive a ordem, para quando você estiver em estado delta, acontecer as coisas para você. Quanto mais baixo o ritmo cerebral, em estado consciente, maior a energia mental. Olha só. Quanto mais baixo o estado mental, maior a sua energia. Quanto menor o ritmo cerebral, maior a sua energia. Pessoal, isso é fantástico. Precisamos pensar nisso o tempo todo para que possamos trilhar um caminho de sucesso, um caminho feliz, uma vida confortável, uma vida saudável, de tranquilidade, de muito amor. Agora, e para entrar no estado delta? Isso é fácil, é só dormir. O estado delta é o mais baixo nível possível, varia entre 4 e 0,5, olha só, por segundo. E é quando você está dormindo. Quando você dorme, você atinge o estado delta. É quando você tem praticamente 0 ciclo, de tão baixo que é a frequência. Por isso que é importante meditar antes de dormir, sabia? É fundamental que você medite antes de dormir. Desta forma podemos programar nossa mente para realizar os grandes sonhos. Porque na hora que você está dormindo, você está no mais baixo ciclo do seu cérebro. E é o momento que você tem mais capacidade de criar coisas. E quando você ora antes, você medita antes de dormir, você prepara a mente para captar essas informações, para que você possa criar os seus sonhos no possível. Você pode meditar da seguinte maneira: relaxe, entre em estado alfa e diga: estou passando pelo problema X e quero a solução dele. Vou sonhar com a solução dele. Vou lembrar do sonho e entender o sonho. E aí você diga: Deus, muito obrigado por atender a minha oração. Imagine, não sei qual é a tua situação, mas se você orar desta forma, você vai atingir o objetivo.
Vou repetir para você. Diga: estou passando pelo problema X e quero a solução dele. Vou sonhar com a solução dele e vou lembrar e entender o sonho. Deus, muito obrigado por atender a minha oração. Se você pensar dessa forma, agir dessa forma, mentalizar desta forma, você vai atingir o seu objetivo. Agora, pessoal, quantos de nós pensamos e agimos dessa maneira? Você aí, age assim? Você age como filho de Deus perfeito que você é? Ou você fica preocupado com o coronavírus? Tome cuidado com as coisas que você pensa, com as coisas que você faz, porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. É isso que vai fazer você chegar aonde você quer. Bem, pessoal, só para recapitular, a pergunta do meu amigo era, do meu aluno era, do nosso aluno aqui do programa de treinamento era: qual a diferença entre cérebro e mente? Cérebro é máquina que transforma os impulsos elétricos, as ondas elétricas formadas pela mente. Então, um é o agente trabalhador, o outro é o agente que faz as coisas acontecerem. E tudo isso, depois que está transformado, todos os pensamentos em ondas elétricas, cerebrais elétricas, aí o cérebro vai lá e utiliza a sua força como máquina para armazenar tudo isso na memória chamada subconsciente que todos nós temos. Esta é a diferença entre mente e cérebro. Espero sinceramente que tenha respondido aqui as perguntas do nosso aluno e que ele fique satisfeito ao ver todo esse vídeo. Pois bem, pessoal, então era isso. Estou muito feliz por estar aqui. Quero convidar você a clicar aqui no Saiba Mais, fazer a sua pré-inscrição para a Maratona 5S, que acontecerá agora no dia 23, 24, 25 e 26. É totalmente online, é totalmente gratuita, mas vai programar você, vai te dar uma direção para que você consiga chegar aonde você quer. E se você quiser ir um pouco mais longe, após o dia 26 vai ter lá a possibilidade de você se inscrever no programa de treinamento Guia do Sucesso, onde você terá 25 aulas maravilhosas para você fazer a programação mental correta do homem de sucesso, do homem que tem boa saúde, do homem que tem uma família boa, tem vida social e principalmente tem dinheiro para cuidar da sua vida. Porque deve ser muito triste você ir ao mercado e ter que fazer conta para comprar as coisas. Você já passou por isso alguma vez? Eu já passei e sei que é difícil. Então é muito bom você poder ir no mercado e comprar o que você quiser sem pensar no valor da compra. Ver a tua esposa ficar feliz por você não ficar rateando na hora de pagar a conta. Não ficar reclamando porque tem dinheiro sobrando na conta para isso. Você também quer ter isso para você, não quer? Pois bem, o Guia do Sucesso vai te levar a essa condição. Para isso, você precisa primeiro participar da Maratona 5S e depois se preparar para se autoconhecer e autocrescer, ok? Te vejo lá do outro lado. Clica aqui no Saiba Mais. Muito obrigado.